Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Clube do Livro da TCC. Nós iremos estudar juntos hoje o capítulo 2, que é o capítulo sobre validação dos sentimentos. Então, o título do capítulo é Validando os Sentimentos. Hoje, eu trouxe para nós, assim como eu fiz lá no nosso primeiro encontro, que está disponível no YouTube, algumas regrinhas gerais de funcionamento dos nossos encontros. Hoje, nesse segundo encontro, é a última vez que eu irei passar essas regrinhas. Eu quero passar só para deixar bem fortalecido a ideia, a proposta do nosso grupo. Depois, a partir da próxima semana, a partir dos nossos próximos encontros, a gente já começa no conteúdo. Então, vou pedir que vocês que estão aqui no ao vivo comigo e aqueles que estão assistindo a gravação, que tenham só um pouquinho de paciência. É rapidinho. Então, vamos lá. Nós iremos estudar esse livro aqui. Hoje é o capítulo 2, que é o livro Não Acredite em Tudo que Você Pensa, que você sente. E nós já estudamos esse aqui, ó, de maneira completa, que é o livro de regulação emocional em psicoterapia. É ele que está aí na imagem do slide de vocês nesse momento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos na segunda temporada e a primeira temporada aconteceu de forma diferente. Então, se vocês entrarem lá no meu canal do YouTube, vocês irão encontrar as 12 aulas que eu gravei sobre esse livro. Está disponível gratuitamente no YouTube e aqui nesses slides vocês irão encontrar também o link para acessar esse material. Porém, ano passado, na nossa primeira temporada, eu tive alguns problemas com a transmissão no ao vivo. Então, como medida de segurança, para garantir a qualidade dos nossos encontros, eu precisei tomar aí algumas decisões. Então, essa segunda temporada, e provavelmente as próximas, né, daqui para frente, nós iremos fazer em um formato na qual vocês só conseguem participar de forma ativa através do chat. Então, toda semana vocês irão solicitar a entrada de vocês. Então, para quem participou semana passada, para quem participou hoje, percebeu que o link é diferente. E nós faremos assim toda semana. Então, eu preciso que vocês solicitem a participação de vocês. Lau, como que você vai divulgar isso? Eu divulgo sempre lá no nosso Instagram. Então, tá lá no meu perfil, basta você entrar lá na segunda, terça ou quarta, fiquem de olho que eu sempre divulgo lá. Essa semana, por conta do lançamento do grupo de técnicas, eu divulguei hoje. E deu tudo certo, o pessoal tá aqui hoje, e aqueles que não conseguiram participar irão assistir a gravação. Então, essa participação, ela sempre irá acontecer nesse formato, né? Num link exclusivo e semanal, e toda semana eu farei esse compartilhamento do link com vocês, exatamente como aconteceu semana passada, no encontro passado e hoje. As gravações, elas serão disponibilizadas sempre no dia seguinte do nosso encontro. Então, o Clube do Livro dessa temporada está acontecendo nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Então, amanhã, assim que eu tiver um tempinho, na quinta-feira, assim que eu tiver um tempinho, eu já subo essa gravação para o YouTube. Os materiais, os slides, estão sendo disponibilizados na descrição do vídeo. Então, na hora que você for assistir lá o encontro 2, né, igual esse encontro de hoje, lá na descrição estará um link na qual vocês terão acesso aos materiais, tanto aos materiais do primeiro encontro, quanto aos de hoje. Provavelmente eu editarei os vídeos da primeira temporada e farei nesse mesmo movimento, para que o pessoal não perca esses materiais também. E eu peço que vocês participem, para vocês, principalmente que estão no ao vivo, estejam aqui comigo. Infelizmente, igual eu falei, não dá para fazer essa participação ativa mais, né, de trocar, para a gente conversar, de ligar a câmera, ligar o áudio, devido a essas medidas de segurança. Porém, vocês têm livre acesso ao chat. Então, conforme o conteúdo for acontecendo, vocês podem falar comigo, podem me mandar mensagem. Eu paro o conteúdo aqui e te dou uma atenção. Até porque o objetivo desse Clube do Livro é que nós sejamos um grupo de estudos, que nós possamos estudar juntos. Então, eu preparei o conteúdo, eu vou dar a teoria, eu vou trazer ali a minha opinião, a minha visão sobre todo o capítulo hoje, e vocês podem participar comigo através do chat também. Combinado? Até deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não tem nada, né, agora. O pessoal já está aí, então agora a gente vai começar o nosso conteúdo.
Até antes de iniciar, eu gostaria de saber quem aqui que está no ao vivo comigo que conseguiu ler o capítulo 2. Além de mim, claro. Quem leu o capítulo 2? Interajam comigo. A Flávia falou que leu. O Caio falou que leu. Legal. O Caio leu, inclusive, primeiro do que eu. Quem mais conseguiu ler o capítulo? Pessoal, então, já, né, que nós estamos falando de regrinhas e funcionamento, eu peço que vocês leiam um capítulo antes de vir para os nossos encontros. E, claro, reforço também, não é obrigatório, né, não é o dia que você não conseguir ler, não deixe de vir. Mas, para que os nossos encontros e para que o seu aprendizado seja mais produtivo, tentem ler o capítulo. Vocês vão perceber, os meninos que leram aí, né, o Caio, a Flávia, eu... vão perceber que os capítulos são muito fáceis. Eu li o livro hoje. Então, é um capítulo que você consegue ler em meio período, é rapidinho. Então, é um livro muito facinho. Não deixem de ler. E aí, para começar, para a gente já introduzir na nossa temática, que é essa questão da validação dos sentimentos, eu trouxe um trecho do livro, que é o trecho inicial, é o primeiro parágrafo do nosso capítulo. Eu vou ler para vocês, vou fazer alguns comentários sobre esse trechinho e vou explicar o porquê que eu trouxe ele. O primeiro som que um recém-nascido emite é o choro, ou seja, é uma emoção. É como se nascêssemos com a sensação de estarmos sobressaltados, perturbados e sobrecarregados. Nossa voz fraca atravessa o silêncio para chamar aqueles que estão à nossa volta. Então, o que o livro está dizendo para nós já no primeiro parágrafo? A emoção nada mais é do que um chamado. Então, nós temos a emoção com funções. Todas as nossas emoções têm as suas funções. Aqui, por exemplo, né, quando esse recém-nascido emite o choro ao nascer, o que ele está querendo dizer com a sua emoção, com essa expressão do choro é: me pegue no colo, me conforte. Quando uma criança chora, ela tenta alcançar alguém. Ou seja, a emoção ela é um tipo de comunicação, esperando que o outro ouça a sua dor, que a toque, a pegue no colo, a escute e a acalme. Não há nada mais solitário do que chorar sozinho, onde ninguém possa ouvi-lo, onde ninguém possa se conectar com você. Não somos ensinados a chorar, nós já nascemos chorando, ou seja, nós, enquanto seres humanos, já nascemos vivenciando algumas emoções, inclusive emoções de desconforto, como vir ao mundo. Então, é muito interessante que já no primeiro parágrafo, o livro já nos conforta ao dizer: você é ser humano e é natural que você sinta coisas, inclusive coisas desconfortáveis. Então, o trecho deixa muito claro para nós que essa emoção é uma comunicação, é um tipo de linguagem. E nós precisamos entender isso para que nos tratamentos dos nossos pacientes a gente consiga fazer não só esse tipo de psicoeducação, mas principalmente escolher intervenções que irão reforçar essa ideia, reforçar essa visão do primeiro parágrafo. E aí, o título é, né, essa validação dos sentimentos. Então, enquanto no primeiro trecho o livro fala para nós, olha, as pessoas sofrem, as pessoas choram, as pessoas vivem emoções, e essa emoção é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. Esse capítulo também vem nos dizer da importância da validação. Para você, terapeuta, isso aqui é essencial. O psicólogo, o terapeuta, ele precisa ser validante. Ele não pode ser mais uma pessoa na vida do paciente que não sabe validar, mais uma pessoa que invalida as emoções, os sentimentos dos pacientes. Então, o eixo central do capítulo é: a validação emocional é como se fosse uma necessidade humana básica. Então, é básico do ser humano, faz parte da nossa concepção esperar a validação dos outros, a validação das pessoas que nós amamos. E essa validação, ela não é só emocional, ela é uma validação cognitiva também. Essa validação é o fundamento de todo o processo terapêutico, porque é a validação que vai ser a base principal do vínculo que você vai desenvolver entre você
e o seu paciente. Então, ele também é um elemento crucial na regulação emocional. Então, eu falo muito disso até lá na primeira temporada. A validação, essa relação terapêutica, ela é também uma forma de regular as emoções do paciente. Então, todo esse movimento de validar, de ser empático, de saber fazer essa validação, faz parte da vida do terapeuta. E isso é treinável, tanto que o livro nos ensina formas de fazer isso. Uma das coisas que eu falei lá no primeiro encontro, semana passada, foi aquela questão de que esse livro é um livro que foi escrito para leigos, para pacientes. E nós estamos estudando ele aqui enquanto terapeutas. Então, nós, terapeutas, precisamos aprender também a transformar esse tipo de material, esse tipo de livro, em estratégias para o consultório. Eu vou, inclusive, mostrar hoje algumas formas. Então, todos os livros que nós formos estudar aqui no Clube do Livro, alguns serão, sim, livros para leigos, livros para potenciais pacientes. Eu quero trazer essa visão em como utilizar esse material na clínica, no nosso consultório, na prática com os pacientes. Então, a emoção, ela nasce na relação. Não seria necessário sentirmos muitas coisas se não fosse as relações, justamente porque essa emoção, ela é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. Então, no livro mesmo, o autor escreve, o choro é uma linguagem primária, porque naquele momento, aquele bebê recém-nascido, a única coisa que ele sabe fazer é chorar. É o chorar para chamar a atenção do outro, para se comunicar com o outro. Conforme a vida vai acontecendo, nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos aprendendo a ter e a lidar com outras emoções. Então, não necessariamente eu vou só chorar. A partir do momento que aquela criança ela vai aprendendo a vivenciar outras emoções, enquanto linguagem também, enquanto comunicação, esse movimento começa a fazer parte da vida dela e ela começa a perceber a função das emoções em sua vida. Tanto que nós temos ali o exemplo clássico da birra, né? Então, uma criança, quando se sente frustrada, ela quer comunicar algo. Só que ela não sabe lidar com essa frustração. E aí, qual é a forma que ela tem de comunicar essa frustração, essa decepção? Através da birra, através do choro, através do grito, que também são algumas linguagens, algumas formas de se comunicar ao nosso olhar enquanto adulto disfuncional. Porém, desadaptativo. Porém, é a única forma que aquela criança sabe fazer. Então, o nosso papel é ensinando essa criança a lidar com essas emoções e a ter emoções mais reguladas e comportamentos adaptativos que vão funcionar melhor na expressão daquela emoção. Então, nós não aprendemos a chorar, nós nascemos chorando, isso tem uma função. Que bom que o recém-nascido chora, porque ele precisa, sim, comunicar àquela mãe que ele está passando por alguma coisa, seja a fome, o frio, a dor. Então, todas as nossas emoções têm funções, desde o nascimento até a nossa morte. O choro, ele é apresentado ali no livro como a primeira forma de comunicação emocional, é um pedido de conexão, cuidado e proteção. E na vida adulta, em algumas situações, o choro diz exatamente isso. É uma forma de se conectar, é uma forma de solicitar cuidado ou de querer esse cuidado, é uma forma de ser vista como vulnerável e mostrar essa necessidade de proteção. Então, é um sinal de vulnerabilidade legítima. E aí vem a terapia para ensinar os nossos pacientes a vivenciar o choro e todas as emoções ali de forma funcional, de forma legítima, para que esse paciente não vá se tornando um paciente desregulado emocionalmente, que usa as emoções de forma desregulada. E aí, o livro faz para nós toda uma fundamentação evolucionária e neuropsicológica. Então, as pesquisas que ele cita ali para nós o choro ativa respostas universais de cuidado. Então, quando o recém-nascido chora, ele precisa de cuidado, é o que ele está dizendo. Quando o adulto chora, na maioria das vezes, o que ele está tentando solicitar, às vezes de forma desadaptativa, é esse cuidado, independente da cultura. Então, em qualquer lugar no mundo,
as emoções terão mais ou menos o mesmo significado. O que muda muitas vezes é a nossa interpretação sobre isso. Falei muito disso também lá na nossa primeira temporada. As mesmas áreas cerebrais são ativadas em mães de diferentes países. Ou seja, independente de onde essa mãe mora, onde ela cresceu, qual é a sua cultura, qual é a sua realidade social, cultural, essa mãe vai ter a mesma área cerebral ativa ao ouvir um bebê chorando. A não ser, claro, que ela tiver algum déficit cognitivo, alguma coisa fora do padrão de normalidade, que já é esperado de uma mãe. O sistema de resposta ao choro é biologicamente preparado, não é aprendido. De novo, a não ser que essa mãe tiver um déficit neurológico, algum déficit cognitivo. Mas o normal, dentro dos padrões de normalidade, é que esse sistema de resposta da mãe já exista de forma biológica no nascimento daquela criança. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso e qual é a conclusão clínica que nós temos? A emoção, ela nasce nesse campo relacional. Ela conversa com as pessoas, né? Se eu vivesse sozinha, não necessariamente eu precisaria ter tantas emoções, a não ser aquelas emoções de segurança, que são as emoções mais inatas que nós temos, de proteção do nosso corpo, que faz com que a gente não entre em modo de alerta e perigo, ou nos coloque em perigo. Então, essas emoções, elas pedem respostas. Toda emoção pede uma resposta. Ela não pede uma correção. É necessário a regulação. Só que essa regulação acontecerá diante da resposta que eu der a essa emoção ou que um terceiro me oferecer em relação a essa emoção. Até fugindo um pouco do livro, né? Porque eu acho que são umas informações relevantes. A emoção, todas as emoções têm uma função. A gente falou um pouco disso semana passada e falamos muito lá na primeira temporada. A emoção, além de ter essa função social, relacional, a emoção, ela também, dentro aqui do nosso funcionamento humano, ela também, muitas vezes, ela emite um alerta necessário. Como, por exemplo, o frio. O frio é um sentimento, é uma sensação fisiológica. Então, quando eu sinto frio, é o meu corpo me alertando que eu preciso me aquecer. A dor é a mesma coisa. Quando o meu corpo sente a dor, o que ele está querendo dizer é: tem algo de errado, você precisa se proteger. A ansiedade é também uma emoção, que é uma emoção de alerta, de olha, tem perigo à vista, isso é perigoso. Então, a terapia vem para regular o significado dessas emoções. Quando eu sinto a ansiedade numa experiência que não é perigosa, isso está desregulado. E a gente vai precisar trabalhar em cima disso. Quando eu sinto um ciúme excessivo, sem nenhuma evidência de que o meu parceiro está me traindo, é uma emoção de alerta, o meu cérebro falando para mim, ó, tem algo de errado, tem algo de errado. E aí, na terapia, a gente vai avaliar isso com o paciente para ele perceber que aquela fundamentação cognitiva que ele tem é só um alerta disfuncional. São apenas pensamentos, não necessariamente aquilo está de acordo com a realidade. Então, nosso papel na terapia cognitivo-comportamental é fazer todo esse processo de reestruturação. Eu brinquei semana passada, vou brincar de novo, né? Situações, né? Vou desenhar um modelo cognitivo aqui para vocês. As situações a gente vivencia e nós escolhemos situações o quanto mais saudáveis, melhores. Então, as situações a gente pode enfrentá-las ou simplesmente sair correndo delas. Os nossos pensamentos, nós iremos trabalhar na reestruturação cognitiva, na mudança de pensamentos de pensamentos desadaptativos, disfuncionais, para pensamentos saudáveis. Os nossos comportamentos, nós vamos trabalhar na transformação da desadaptação, daqueles comportamentos que me trazem prejuízo, que são desadaptativos, para a construção, para a transformação de comportamentos mais saudáveis, que me trazem benefícios. E as emoções, nós iremos trabalhar na aceitação, na tolerância, na regulação. Então, cada elemento do modelo cognitivo tem um trabalho terapêutico que é envolvido ali. E a TCC vai lidar com esses 5 elementos ali do modelo cognitivo. E aí o livro cita para nós uma teoria que nós aprendemos lá na faculdade. Quem aqui conheceu a teoria do apego de Bowlby? Contem aqui para mim no chat. Suzane falou que conheceu. Quem mais?
Thaísa falou que se conheceu também. Essa teoria é uma teoria que nós aprendemos na faculdade, e essa teoria, a teoria do apego, gente, ela é extremamente profunda, tá? Existe, inclusive, livros específicos sobre isso. Aqui o livro só cita ela para nós e mostra que essa teoria do apego, ela é a base da validação. Então, o sistema de apego, ele é inato, então a gente nasce com ele, nós precisamos desse apego, isso é natural das relações. O sistema do apego, ele é ativado diante da dor, da ameaça ou da separação, e aí quando isso está ajustado, esse sistema de apego está ajustado, eu nasci com ele, eu sei como ele funciona, o meu cérebro sabe lidar bem com esse funcionamento, e aí eu sinto uma dor, ou me sinto ameaçado, ou eu me sinto distante ou desamparado. Quando esse apego está bem ajustado dentro do meu cérebro, nós lidamos bem com isso. Porque aí nós sabemos passar por esse processo de validação por si mesmo, né? Eu vou falar aqui, quando o outro não é capaz, ele não consegue me validar, ou às vezes até me invalida. Então, esse sistema do apego, quando saudável dentro da nossa mente, nós conseguimos lidar com a dor, com a ameaça, com a separação. E agora, quando esse modelo dentro do nosso cérebro está desajustado, o meu sistema de apego também estará desajustado. Então, diante da dor, da ameaça da separação, eu não saberei lidar com determinadas emoções e com determinadas situações. Então, a teoria do apego, esse sistema cognitivo que nós temos do apego lá dentro da nossa mentalidade, ele visa a proximidade, a segurança, a regulação emocional. Ouçam essa palavrinha, apego. E nós temos apego àquelas pessoas que nós amamos, que nós esperamos essa validação. Então, daí a importância dessa validação emocional. Porque quando eu valido o outro, eu, enquanto terapeuta, valido os meus pacientes, essa teoria do apego, esse sistema do apego cerebral nele, abraça o nosso paciente. Então, a validação, ela é necessária no processo terapêutico. Lau, tá, entendi. Eu, enquanto terapeuta, serei validante. Ok. Mas e aí? Daí que é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque todos esses elementos que eu vou citar aqui, você também vai treinar em seu paciente. Você vai ensinar esse paciente a reconhecer e entender todo esse movimento que nós estamos trabalhando aqui hoje. Inclusive, você pode indicar essas leituras para ele. Tem alguns exercícios dentro do livro que você pode utilizar com o seu paciente também como forma de treinamento. Porque a validação, ela não é para ser só terapêutica, de terapeuta para paciente. O paciente precisa aprender a reconhecer a validação externa. O paciente precisa aprender a fazer a sua própria validação. Trouxe mais um trechinho do livro para nós. Eu trouxe vários, tá? Muitas das nossas emoções gritam por conforto, por tranquilização, por compreensão e por cuidados. Reforço o que eu acabei de dizer, as nossas emoções solicitam, elas têm funções. O bebê dentro de nós precisa ser compreendido e ter um lugar seguro para expressar e compartilhar os sentimentos. Gente, pelo amor de Deus, esse bebê dentro de nós aqui foi só um jeito, tá? Do Robert Lévy desenhar, ilustrar. Aqui não tem nada a ver com a tal da criança interior que as pseudociências vendem por aí. Combinado? Faz assim com a cabecinha para mim. Eu não tô vendo vocês, mas façam assim, por favor. Aqui foi só um jeito do autor falar. Que na nossa mentalidade, vamos substituir ali, a mentalidade dentro do nosso cérebro precisa ser compreendida. E as emoções dentro do nosso cérebro precisam serem compreendidas e ter um lugar seguro para expressar e compartilhar. Não é só isso que o autor quis dizer. Então, assim, quando nós choramos, estamos com uma dor emocional. É por isso que a gente chora. O choro é um comportamento e ele é resultado de uma emoção. Quando solitários, ressuscitamos o sistema primitivo mais básico do apego. Então, nós voltamos ali naquela necessidade básica do bebê, naquela necessidade básica do grito por socorro, do grito por acolhimento, por tranquilização, por conforto, por compreensão. É como se precisássemos ser ouvidos, confortados, compreendidos, protegidos e conectados com alguém. É por isso que quando o nosso paciente chega no nosso consultório muito desregulado,
ele tem uma série de comportamentos padronizados e que são extremamente prejudiciais em suas relações devido às emoções. Porque ele está tão desregulado que quando ele sente, por exemplo, uma raiva, ele explode, ele grita, ele quebra coisas. Porque ele precisa ser ouvido. É um jeito dele expressar aquela emoção. Então, ele quer que a paciente quer que o marido ouça ela. Mas ele não ouve e ela não se sente ouvida. Ela não se sente validada. E aquela emoção está tão desregulada que para ela se sentir ouvida, ela grita. Ela quebra coisas. Ela agride ele. Ela precisa... Aí tem um conforto, né? Ali ele cita, né? O ser ouvido, o conforto, a compreensão. Um paciente que quer muito ser confortado. Ele chora em excesso. Então, nós vamos avaliar o modelo do nosso paciente. Faremos uma análise mais funcional dessa emoção, daquele comportamento que está conectado com a emoção, para que a gente possa realmente compreender o funcionamento do paciente para que eu possa escolher intervenções adequadas. Então, a teoria do apego é a base dessa validação, né? Eu já trouxe isso. E quando o apego funciona, quando o sofrimento ele é compartilhado, quando a emoção ela é regulada, e geralmente, né, quando esse sistema de apego ele é funcional, nós vamos perceber que na história de vida do nosso paciente, é aquele paciente que foi validado desde a sua infância. E aí ele vai se tornando um adulto mais regulado. E aquela criança que foi invalidada a vida toda, é claro que nós teremos uma consequência mais negativa. Então, a criança, ela aprende, o adulto também aprende. Os meus sentimentos importam, eles têm importância, eles podem existir. Agora, quando esse apego, quando esse sistema falha, nós temos uma emoção. A emoção, ela se torna solitária, o sofrimento se intensifica, então o paciente sofre ainda mais, e surgem crenças emocionais disfuncionais. Lau, eu não sei o que são crenças emocionais disfuncionais. Tem uma aula lá no nosso Clube do Livro, da temporada 1, desse livro aqui, que eu falo só sobre mitos emocionais. A validação, então, ela é uma resposta desse apego. Continuando, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não? Tá. Qualquer coisa, mandem aí que eu paro na hora para a gente poder responder, tá? Para vocês não seguirem com a dúvida. Então, as emoções, elas gritam por validação. Então, o capítulo deixa claro para nós. Muitas emoções pedem esse conforto, a tranquilização, a compreensão e o cuidado. Solidão, tristeza, medo, vergonha, todas essas emoções irão ativar dentro de nós esses sistemas mais primitivos, que geralmente são mais desregulados, vão reeditar experiências precoces de abandono ou acolhimento. É por isso que muitas vezes, gente, parece que quando a gente vivencia uma emoção muito desregulada, parece que a gente tem uma sensação de regressão, sabe? Parece que a gente se torna tão vulnerável a ponto de que aquela experiência atual, enquanto adulto, dói tão lá no fundo que parece que a gente regride, volta lá para trás. Então, não é que isso são fraquezas, mas são sinais. São sinais de necessidade relacional. São sinais de busca por regulação, de busca por resolução. E aí, de novo, eu vou saber lá o que o meu paciente está buscando com essa emoção desregulada. Vou ter que conceitualizar, vou ter que entender o fundamento daquela emoção. Eu vou precisar entender a história de vida do meu paciente. Até o livro ensina a fazer isso. Entender como que esse paciente vivenciou as emoções quando menor, quando pequeno, como que a sua família lida com as emoções. Então, quando não há validação, a emoção ela não se resolve. Ela, na grande maioria das vezes, ela acaba se agravando e ela vai ali se transformando num monstrinho, até o paciente chegar no consultório altamente desregulado. Aqui eu já trouxe, ó, que isso aqui é do livro também, e eu trouxe justamente para vocês perceberem que as atividades do livro nós iremos aplicar em nossos pacientes quando nós estivermos trabalhando isso. Então, essa atividade aqui, por exemplo, quais foram as mensagens? Ó, é como se você estivesse perguntando ao seu paciente. Quais foram as mensagens que você recebeu quando criança?
diante dessa emoção? Quando você vivenciou tal emoção, qual foi a mensagem que você ouviu? O que seu pai dizia? O que a sua mãe dizia? O que seu irmão mais velho dizia sobre isso? Em frente de quem você se sentia confortável para chorar? Vocês podem substituir o chorar por qualquer outro tipo de emoção. Frustração, medo, vergonha. Em frente de quem você evitava chorar? Ou seja, evitava vivenciar essa emoção. E como isso fazia você se sentir? São perguntas de avaliação. E são perguntas que fazem, inclusive, com que o paciente se identifique, se sinta importante nesse processo terapêutico. São perguntas de descoberta. E aí, aqui tem algumas sugestões, né? Pense sobre as mensagens que você pode ter recebido sobre chorar. Alguns desses comentários lhe parecem familiar, e aí eu dou a dica para vocês. Não apresentem, isso não vale nem só para esse tema de hoje. Não apresentem nunca uma lista para o paciente antes de fazer a descoberta guiada. Uma lista de qualquer coisa. Lá, eu tenho uma lista aqui super legal que eu peguei num livro, que são listas de preocupações. E aí é legal porque o paciente identifica as preocupações mais recorrentes dele. Ok, mas você vai apresentar essa lista depois de uma boa descoberta guiada. Aqui comigo, eu não quero ver nenhum psicólogo, nenhum terapeuta clínico com preguiça. Vou levar tudo prontinho. Gente, as ferramentas são auxílios. Não é para a gente deixar, não é para a gente ser preguiçoso. Então, nós vamos fazer descoberta guiada. Depois da descoberta guiada, eu aplico uma listinha. Eu aplico uma tabelinha. Porque aí facilita para o paciente, porque às vezes algumas coisas ele não conseguiu identificar. Então, aqui tem alguns comentários que o paciente pode, né, inclusive, se familiarizar. Pare de chorar, controle-se. Todos nós já ouvimos alguma dessas. Quem aqui se sente confortável em digitar para mim no chat? Eu vou ler as frases, mas eu não vou compartilhar o nome, não, para não ficar na gravação. Pare de chorar, controle-se. Não se leve tão a sério, ou não leve tal coisa tão a sério. Você vai superar isso. Seu choro está me incomodando. Não se comporte como uma criança. Ou até mesmo aquela chamada, né? Cala a boca, faça silêncio, pare de chorar. Quem aqui já ouviu alguma dessas frases dentro de casa, ou até mesmo depois de adulto? Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu me identifico muito. Acho que o silêncio, a chamada. E aí o livro traz para nós alguns casos, né? Alguns exemplos. Eu trouxe aqui, vamos tentar passar rapidinho, né? Porque eu espero que vocês leiam um capítulo, vocês ou tenham lido já. O primeiro caso que ele traz, um dos casos que ele traz é o caso Joanne, que é um caso de vergonha, de choro e de crenças emocionais, de mitos emocionais. Então, ela apresenta depressão recorrente, né? Uma paciente depressiva. Ela tem um histórico de relações abusivas, né? Então, se tem um histórico de relações abusivas, a gente já imagina que ela tenha um ambiente, tenha crescido num ambiente invalidante. Ela sente vergonha da própria vulnerabilidade e tem uma crença, né? Que é um mito emocional. Sentir é sinal de fraqueza. Cabe reestruturação cognitiva aqui, com psicoeducação. Qual é a origem dessa crença da nossa paciente, né? Da paciente do livro? Ela viveu um episódio traumático com o pai. Ela tem o seu choro interpretado como manipulação. Né? Então, o pai falou para ela, né? Olha, você para de chorar, você está querendo me manipular. Então, o pai via esse choro como um sinal de manipulação. E ela tem ali uma tentativa de suicídio subsequente, né? Após ela vivenciar essa situação com o pai, ela tem a tentativa de suicídio subsequente. Aí, o que nós vemos aqui nesse caso? Uma emoção primária, que é a tristeza. Então, eu falei muito disso em um dos capítulos lá da temporada 1, que muitas vezes a emoção, quando eu não sei lidar com as minhas emoções, além de ter aquela emoção desconfortável, como, por exemplo, aqui a tristeza, eu ainda tenho um sofrimento secundário, porque aí eu tenho vergonha de me sentir triste, é uma segunda emoção. Então, a minha primeira emoção faz com que eu vivencie mais uma emoção desconfortável, mais uma emoção que me coloca em vulnerabilidade.
Então, emoção primária, eu estava me sentindo triste. Por estar me sentindo triste, eu me sinto envergonhada. Qual é a crença emocional que ativa ali? Meus sentimentos são perigosos. Eles são tão perigosos, olha que interessante, eles são tão, na visão da nossa paciente, tá? Eles são tão perigosos que quando eu me sinto, quando eu me sinto triste, eu me sinto envergonhada disso. Então, o certo é não me sentir triste. Eu não posso me sentir triste, porque já que todas as vezes que eu me sinto triste, eu sinto vergonha, é melhor não ficar triste. Olha o ciclo, né, que se retroalimenta e vai fortalecendo cada vez mais essa ideia de que os sentimentos são perigosos. Aí, onde que nós vamos trabalhar isso? Lá na terapia, com os nossos pacientes. Quais intervenções terapêuticas que o terapeuta do livro utiliza? Ele faz uma recontextualização do choro. E é muito legal, depois vocês leiam para vocês verem todo o diálogo que ele tem com ela. Ele normaliza o choro e as emoções. Esse é o papel enquanto terapeuta, normalizar esse choro, normalizar algumas emoções. A gente normaliza isso com validação, com frases de validação, com psicoeducações necessárias. Ele resgata, né? Um terapeuta resgata também o significado daquela emoção para a paciente e ele reintroduz uma validação e conecta essa emoção com os seus valores. No exemplo, ele conecta a paciente com os filhos dela, que ele mostra para ela que ela está vivenciando aquela emoção que está conectada com o valor, ela está pensando nos filhos dela. Então, a validação, ela não é a eliminação do choro, ela é o desenvolvimento ao campo humano. Então, o paciente, ele vai compreendendo ao longo do processo que ele é um ser humano, e é por isso que ele tem emoções. Então, eu não quero que o meu paciente deixe de chorar, eu quero que ele se reconheça enquanto ser humano, entendendo que ele vai viver, sim, algumas emoções, inclusive emoções muito desconfortáveis. Dúvidas antes de passarmos para o caso da Rachel? Muito conteúdo hoje, né? Todo mundo tranquilo? Mandem um ok aí no chat para mim, para eu saber se está todo mundo vivo, se está todo mundo prestando atenção. Suzane, quer falar alguma coisa? Ou só foi um ok? Então, caso Rachel. Já esse caso é um pouco diferente do outro, que é um caso de autonegação, supressão emocional e de autodestruição. Todo terapeuta vai pegar esse tipo de caso em algum momento. Aliás, espera-se, né, que vocês tenham a oportunidade de pegar todos os tipos de caso aí. Então, Rachel apresenta para nós ali no livro uma história de abuso de substâncias, que inclusive é identificado pelo terapeuta como uma forma de regulação emocional. Automutilação, eu falei disso lá na nossa primeira temporada. Gente, eu tô falando muito da primeira temporada aqui, por quê? Porque eu não quero ficar repetitiva. Eu quero que vocês realmente consumam todo esse conteúdo. Então, assistam às aulas da nossa primeira temporada, porque tem muita coisa técnica e muita coisa boa lá. Então, lá mesmo tem, se eu não me engano, no capítulo 1, o autor do livro também, né, que também é o Robert Lehy, que é desse aqui, ele fala, né, do mecanismo, da função da automutilação. Então, é super legal. Então, aqui, a automutilação, às vezes, ela pode entrar também como um regulador emocional. Tentativas de suicídio e relações instáveis. Então, esse aí é o histórico, né, da nossa... Gente, só um minutinho. Tem uma pessoa querendo entrar aqui, mas eu não lembro de ter mandado o link para ela. Eu vou deixar, acho que não tem perigo. Então, essa é um pouco de alguns elementos da história de vida da Rachel. O ambiente familiar a emoção era visto como um sinal de fraqueza. Ela tinha que trazer ali, né, aquela aparência do estar bem, né? Então, a família exigia isso dela, né? Esteja bem, finja estar bem. E não havia espaço para sofrimento. E esse, gente, é um modelo muito comum. Vocês vão notar isso no consultório. É um modelo muito comum, principalmente de pessoas mais antigas. As emoções, antigamente, os nossos familiares mais velhos,
culturalmente falando, as emoções não eram lá tão importantes. Então, nós vamos pegar, sim, casos no consultório que tem esse ambiente familiar. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? Né? Então, aqui, com certeza absoluta, a nossa paciente aqui do livro, ela não tem um sistema de apego bem fundamentado, bem estruturado, bem vivenciado dentro de si. Então, qual que é o resultado de tudo isso? Supressão emocional, engole o choro, engole a emoção, deixa essa emoção de lado e vive a tua vida. A desconexão afetiva, afinal, a emoção, ela é uma comunicação, é um tipo de linguagem. E aí, se eu não sei viver adequadamente essas emoções, há uma desconexão afetiva. Como é que eu me conecto com o outro sem as emoções? E a autodestruição como forma de regulação. O progresso terapêutico vai ocorrer quando as emoções são legitimadas, o apego seguro começa a ser internalizado. Então, aqui o papel do terapeuta é treinar o cérebro daquele paciente em ter esse apego novamente de forma segura. Ter esse sistema do apego ali, nessa teoria do apego de Bowlby, de forma mais organizada dentro do seu cérebro. Então, esse apego ele vai começar a ser internalizado de acordo com as intervenções clínicas. A validação, ela passa a existir. É muito legal no livro, porque o paciente, ele descobre uma forma. Ela já tinha tentado, na verdade, uma forma de regulação emocional, né? Uma forma de expressar as suas emoções. E ela faz isso com um gato. Então, simbolicamente, esse gato aparece novamente no final ali do progresso dessa paciente que o autor traz para nós. Inclusive, essa paciente consegue desenvolver depois uma conexão afetiva mais significativa com uma pessoa. E aí nós temos a invalidação emocional, porque já que nós estamos falando de validação, nós vamos ter que olhar para o lado de lá também, que é a invalidação, que é esse ambiente mais invalidante. Então, como que o sofrimento ele é criado? Primeiro que o sofrimento ele faz parte da vida, certo? O grande problema está quando esse sofrimento não é legitimado, quando ele não é validado. Então, essa invalidação emocional, ela vai existir principalmente na vida dos nossos pacientes que chegam no consultório com muitos problemas e já com as emoções muito desreguladas. Então, o texto ele é muito claro ao mostrar o que não funciona, o que não é para fazer, o que é que se nós fizermos vai gerar sim essa invalidação. O livro está falando ali para o paciente, lembrando, né? E aqui, para nós vamos ler isso com um olhar de terapeuta. Então, você, terapeuta, não vai ter esse tipo de comportamento porque você vai invalidar o seu paciente. Então, ignorar falas do paciente, principalmente falas quentes do paciente. Mandar parar. Minimizar o sofrimento dele. Racionalizar precocemente. Então, o paciente mal começou a trabalhar ali no processo ali da história dele ou na reestruturação, você já está racionalizando. Lembrando, né, quem racionaliza não é o terapeuta, quem faz a racionalização é o paciente com a sua descoberta guiada. A ridicularização, cuidado, né, com piadas, cuidado com o comportamento em sessão. Eu sou uma terapeuta super legal, eu rio, divirto, brinco com os meus pacientes, mas é com muito cuidado. A moralização, né? Então, dar lição de moral no paciente, chamar a atenção do paciente. E o silêncio. Às vezes, o silêncio ele é invalidante também, porque ele causa uma sensação do meu terapeuta não se importa comigo, e nem ligou para o que eu falei. Então, cuidado ao ter esses... aliás, cuidado não, né? Não tenham esse tipo de comportamento em sessão. Estejam atentos. Antes de olhar, né, até para esse quadrinho rosa que eu coloquei aí, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Interromper o paciente enquanto o paciente fala não necessariamente é uma invalidação. Depende do momento que você faz, da forma que você faz e do seu objetivo final com a terapia. Tá? Então, sim, o terapeuta, até eu brinco com as meninas da supervisão, que a interrupção, se ela é bem feita, se ela de fato for bem feita, se ela acontecer de forma adequada, se ela acontecer no contexto correto, se for necessária, ela não é uma interrupção, ela é, na verdade, uma intervenção. Agora, se você só está interrompendo porque você está com pressa, ou porque você não quer ouvir, ou porque você não sabe fazer essa intervenção da interrupção,
é sim uma interrupção e essa interrupção pode ser uma invalidação. Então, aprendam também a fazer intervenções adequadas, inclusive a interrupção. Essas respostas, elas vão comunicar alguma coisa ao paciente, como, por exemplo, o seu sentimento não faz sentido, você não deveria se sentir assim, e você está sozinho com isso. Eu não me importo com as suas emoções. E a invalidação, ela não vai eliminar a emoção, pelo contrário, ela vai adicionar ainda mais emoções desconfortáveis na vida daquele paciente. Vai adicionar dor à dor, né? O autor escreve isso lá no livro. O que é, então, já que a gente está falando da tal da invalidação, o que é a validação emocional? Qual que é a definição central que o livro traz para nós? Validar é encontrar a verdade no sentimento do outro. Olha como isso é terapêutico. Validar é encontrar a verdade no sentimento do seu paciente. Então, a validação significa reconhecer que o sentimento ele é real. Gente, não existe sentimento de mentira. Todo sentimento ele é real. Ele pode estar desregulado, ele pode não estar adequado àquele momento, mas ele é real. Independente se ele está desregulado ou não, ele é real. Quando eu estou sentindo dor, eu estou sentindo dor. Quando eu estou triste, eu estou triste. Aceitar, né? Então, validar significa aceitar que ele faz sentido naquele contexto, mesmo, gente, que esteja desregulado. Mesmo que ele esteja desregulado, naquele momento faz sentido, naquele contexto faz sentido. Demonstrar interesse genuíno, a gente aprende muito isso quando nós estamos estudando relação terapêutica. O interesse genuíno do terapeuta. O terapeuta tem que ser um cara interessado na vida do outro. Ele tem que querer ouvir, ele tem que querer questionar, tem que ser genuíno. E a validação, e o paciente percebe, né? Esse interesse. E a validação também significa permanecer presente, estar presente. Então, o paciente está aqui, está te trazendo elementos ali, e você está simplesmente olhando para o relógio, olhando, sei lá, para as paredes, né? Contando formiga. Então, nosso papel é estar presente, para que o paciente se sinta validado, ouvido. A validação, ela não é concordar com os comportamentos. É concordar com as emoções, não com os comportamentos, porque os comportamentos nós iremos fazer as modificações necessárias. Validação não é reforçar as distorções, isso é um mito que o terapeuta tem. Validação não é resolver o problema. Gente, como isso é importante falar sobre isso com o paciente. Às vezes na terapia, recentemente eu falei sobre isso com uma pacientinha minha. Ela me trouxe um problema, e aquele problema, né, quando o terapeuta ouve algumas coisas, ele tem a consciência, eu não vou conseguir resolver esse problema agora. Não é possível resolver esse problema agora. Não vai dar para resolver isso agora. O meu papel aqui é validar a minha paciente, é normalizar o sofrimento dela, é mostrar, às vezes, os meus planos para ajudar essa paciente a superar aquilo que ela está vivendo. Não é resolver o problema, não ali naquele momento. Então, a validação também não é fazer o sentimento desaparecer. É por isso que a gente trabalha tanto com tolerância à frustração. É um mito acreditar que a terapia é para fazer com que o paciente não sofra mais ou não tenha sentimentos desagradáveis mais. Isso é uma grande mentira. A terapia é para ensinar o paciente a conviver, a lidar com as suas emoções. E lidar com as emoções não necessariamente é fazer com que esse sentimento desapareça. Tem emoções, tem sentimentos que elas precisam existir e elas vão existir, você queira ou não. Ainda mais algumas desagradáveis. Então, nós precisamos treinar em nossa vida, treinar na vida dos pacientes a tolerância ao desconforto, a tolerância à frustração, a tolerância a sentimentos, a emoções desconfortáveis. Antes de ler o trechinho do livro aqui, fazer alguns comentários. Como é que vocês estão? Cadê as dúvidas de vocês? Cadê? Vocês estão deixando eu trabalhar sozinha. Nada? Tudo certo por enquanto, Débora? Então, vamos dar uma olhada no trecho do livro, né? Lembrando, eu vou fazer uma leitura aqui, mas farei alguns comentários também, tá?
E, gente, todos os trechos que eu selecionei porque eu gostei do texto, tá? Porque eu achei interessante trazer isso para o nosso encontro. Quando uma pessoa está abalada, podemos ter uma variedade de respostas aos sentimentos dela. O terapeuta, gente, anotem isso aí. O terapeuta que está ali com o paciente, ele vai precisar aprender a lidar com o seu próprio desconforto de ver uma emoção ativa no paciente. É um treinamento, principalmente para quem está começando. Ela olha a primeira frase. Quando uma pessoa está abalada, quando o seu paciente está abalado, nós, terapeutas, podemos ter uma variedade de respostas aos sentimentos dela. Lembrando, respostas é o resultado, é a ativação comportamental que você, terapeuta, irá ter. E se você tiver uma emoção muito desregulada sobre as emoções do seu paciente, você corre o risco de ter um comportamento desadaptativo. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse desconforto de ver o paciente sofrer. O paciente chora em sessão, o paciente às vezes fala um palavrão em sessão, o paciente às vezes está extremamente abalado em sessão. Eu preciso aprender a lidar com isso enquanto terapeuta. Faz parte da nossa vida. Nós vamos ver choro todo santo dia. Podemos ignorá-los inteiramente e permanecer em silêncio à invalidação. Podemos dizer para parar de se sentir assim, para sair dessa. Bom, essa eu acho que ninguém aqui vai cometer, não. Podemos dizer que aqui o texto está trazendo essa variedade de respostas à emoção do outro. Podemos dizer que isso não é tão ruim quanto parece. Esse não é tão ruim quanto parece, às vezes o paciente conclui isso sozinho, através da sua descoberta guiada, se você for um bom questionador. Podemos zombar dela, ridicularizá-la, repreendê-la. Você sabe que nenhuma dessas respostas funciona. Elas só pioram as coisas. Cada uma dessas respostas diz à pessoa que seus sentimentos não são válidos, ou que não são legítimos, que ela não tem o direito a eles. Gente, todos nós temos direito a sentir coisas, inclusive de forma desregulada. Inclusive vivenciar emoções que não fazem sentido. E imagina, né, igual eu falei, todos nós temos. Agora imagina os nossos pacientes, que está num lugar que deveria ser um lugar seguro para ele vivenciar as emoções dele. Essa pessoa agora está completamente sozinha. Então, imagina, o paciente veio na sessão, você cometeu uma dessas gafes aí, um desses erros técnicos ou desses erros de manejo clínico. Agora o nosso paciente está completamente sozinho. E ele sabe que você não tem espaço para os sentimentos dele, você não quer ouvi-lo, pode até mesmo se sentir incomodado. Imagina se o paciente nota que você está incomodado com a emoção que ele está te trazendo. Olha o perigo terapêutico, o período da quebra do vínculo. Assim, o paciente está sozinho, está isolado. Gente, eu estou reformulando o texto aqui para caber na nossa realidade. Assim, o paciente está sozinho, está isolado, está com medo, confuso e se sentindo triste, com raiva ou desesperado. Sendo que aqui era o lugar para ele resolver essas emoções. Ele não tem ninguém a quem recorrer. Se o próprio terapeuta dele invalidou, então agora ele não tem outras conexões. Onde mais ele vai confiar? Até eu fiz uma aula ano passado para o meu grupo de supervisionandos, para as minhas supervisionandas individuais, que eu falei sobre relação terapêutica, eu falei muito disso. O espaço terapêutico, o setting terapêutico deve ser um lugar seguro. E o meu terapeuta deve ser a pessoa que eu mais confio nessa vida. É onde eu tenho um laço, uma conexão íntima com ele. Daí, se eu perco isso, olha o caos que eu crio na mente do meu paciente. A terapia, a relação terapêutica deve ser o espelho da vida do paciente. O cérebro dele, a gente falou da teoria do apego aqui hoje. O cérebro dele precisa entender aquela relação, inclusive as suas falas de validação, como algo possível para a vida dele. Não é só ali na terapia, justamente porque a terapia é esse espelho, ele vai espelhar essa relação. Ele vai espelhar esse sentimento de apego dele nas outras relações. Então, a terapia é um lugar que merece muito cuidado. Então, o nosso paciente agora, diante de tudo isso, ele não tem ninguém a quem recorrer, não tem conexões, não há ninguém para ouvi-lo chorar, ninguém que se importe o suficiente. Pronto, ativamos uma crença no paciente. Ou fortalecemos, né, uma crença que o paciente já tinha.
E aí, aqui fica a dica, prestem atenção, plano de ação para vocês, terapeutas. Plano de ação mesmo, para agir, para fazer de forma prática. Esse trecho está lá no livro, que é um trechinho bem longo, eu não vou ler ele. É um trecho bem longo, só que é uma fala de validação. Qual é a dica que eu quero dar para vocês? Tá vendo que tem várias frases e uma tá conectada com a outra rapidinho, né? Aqui o paciente não tá falando, aqui é só o terapeuta falando. Imaginem que seja o terapeuta. É só o terapeuta falando. O que vocês podem fazer? Estudem essas frases, fragmentem elas. Pega lá cada uma delas e põe por tópico. Estudem essas frases, porque são frases de validação. É uma frase longa, mas na sessão, essa frase longa, ela pode acontecer, nessa fala longa, na verdade, ela pode acontecer de maneira... Como é que fala? Me ajudem aqui. Desintegrada? Não é desintegrada, então um termo melhor. Mas ela pode acontecer ali de forma contínua, conforme a sessão vai acontecendo, e você vai ativando essas frases de validação conforme você vai discutindo o item da sessão, né? E discutindo a emoção do paciente, discutindo a situação que ele está vivenciando. Então, estudem essas frases que está aí nesse trechinho. Façam isso com outros trechos também de outros livros. Quem aqui já teve esse movimento? Já fez isso? Supervisionando a minha, geralmente eu passo esse planinho de ação. Quem aqui já fez isso? Roubou as frases dos livros para estudar. Sabe as frases terapêuticas? Eu fazia muito isso quando eu formei. Sempre roubei. Roubava Judith Beck, roubava Robert Lee, roubava as frases dos terapeutas, dos bons terapeutas. A Débora falou que eu já, ela já. Então, nós temos aqui, o livro vai citar para nós uma série de elementos de uma resposta validante. E aí eu vou mostrar para vocês, eu trouxe até já original do livro, porque existem vários elementos que vão compor uma boa resposta de validação. São 8 elementos, né? Então, trouxe 4 aqui e 4 aqui. Eu copiei do livro mesmo, porque eu queria que ficasse bem fiel. A primeira que ele cita, lembrando, são 8 elementos para uma resposta validante. Então, existe 8 formas de você validar esse paciente de forma técnica. A primeira que o livro cita é o encorajamento à expressão. É o encorajar a expressão. Então, você vai encorajar o seu paciente a falar sobre o que ele está pensando e sentindo. E ele também traz algumas frases para vocês roubarem e estudarem depois. Então, eu quero ouvir o que você está sentindo, eu quero ouvir o que você está pensando. Conte-me o que está passando nesse momento na sua cabeça, conte-me o que está passando nesse momento no seu corpo, as suas reações fisiológicas. Isso é como dizer, eu estou aqui e eu ouço você agora. A minha atenção é sua. Todos querem ser ouvidos. Validar significa ouvir e querer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, isso é um encorajamento. Você vai encorajar o paciente a se expressar. O segundo elemento é refletir a dor e o sofrimento do paciente. Então, você entende e reflete a dor que essa outra pessoa está sentindo. Como que a gente pode fazer isso? Tendo frases como, posso ver que você está triste por isso. Olha, você validou, você está enxergando que ele está triste por isso. Ou, posso entender que você esteja com raiva. Olha, eu posso entender que você esteja com raiva. Então, o choro dessa pessoa é ouvido, né? Então, aqui é mostrar que você está vendo essa dor, você está enxergando esse sofrimento. O terceiro elemento é encontrar sentido no sofrimento. Então, você não vai só encorajar a pessoa a expressar o que sente, que é o elemento 1, mas também entende como isso faz sentido para ela naquele momento. Você pode dizer, posso ver porque você sente raiva, ou posso ver porque você se sente desanimado, ou entendo que o que está passando é difícil para você por causa do que aconteceu. Gente, olha a quantidade de frases práticas para vocês roubarem e estudarem para utilizar ali de forma organizada nos consultórios de vocês. O quarto elemento é a normalização da dor. A maioria dos terapeutas aprendem a fazer isso, tanto em TCC quanto com a própria faculdade. Então, você pode fazer isso refletindo a experiência universal. Olha que legal. Você pode dizer, outras pessoas também se sentem assim. Cuidado com esse tópico, tá? Para vocês não invalidarem o paciente.
Avalie o contexto, avalie como você vai dizer, avalie o que o paciente te disse. Isso é difícil para muitos de nós, às vezes. Se for verdade, pode até mesmo dizer, sei como isso é difícil para você, porque eu também já tive esses sentimentos. Isso ajuda a outra pessoa a se sentir menos sozinha, menos única, menos como algum tipo divergente, cujos sentimentos não fazem parte da experiência humana. Esse elemento aqui, ele é muito útil para nós quando o paciente tem crenças disfuncionais sobre aquilo que ele está sentindo em relação ao mundo. Então, eu sou a única pessoa que sinto isso na vida. Sabe aquelas frases disfuncionais, aquelas crenças disfuncionais sobre as emoções? Por que que isso só acontece comigo? O porquê que só eu sinto essa emoção dessa forma? Eu sou a única pessoa que está vivendo isso no momento. E aí depois nós temos aqui a sequência, né, desses elementos de uma boa resposta de validação. E aí tem a diferenciação e a expansão das emoções. Aqui é onde nós vamos nomear as emoções com os nossos pacientes. Então, você encoraja a outra pessoa a falar sobre os vários outros sentimentos que ela tem, para ela não ficar presa num só, para ela não se prender em apenas um único sentimento, porque eu tenho certeza que ela tem vivenciado outros naquele momento também. Então, às vezes, no momento de fazer essa diferenciação e essa expansão, essa emoção regula, porque ele percebe que existem outras acontecendo ali. Então, não apenas o sentimento que ela apresenta. Então, você pode dizer, conte-me mais o que você está sentindo, qual outra emoção você está vivenciando aí agora, o que mais que está acontecendo com você. Isso ajuda a expandir a consciência, o papel da terapia é muito isso. Expandir a consciência do paciente. Expandir a consciência do paciente onde, Lau? Nos elementos do modelo cognitivo. Nas situações que ele vive, nas coisas que ele pensa, nas emoções que ele sente, nos comportamentos que ele tem, nas consequências que ele tem que lidar diante de tudo isso. Então, isso vai ajudar a expandir a consciência dele nos sentimentos, aqueles positivos e negativos. Lembrando que o autor escreveu esse livro para leigos, é por isso que ele utilizou esse termo positivo e negativo. Para nós, terapeutas, esse termo não cabe bem. Não existe emoção positiva e emoção negativa, existe emoção gostosa e emoção desconfortável, emoção confortável e emoção desconfortável, tá? Por quê? Porque senão passa a impressão de que existem emoções que não deveriam existir. Que emoções são ruins. E emoções não são ruins, elas podem ser desconfortáveis, mas elas não são ruins. Elas servem para alguma coisa, a gente falou disso. Isso pode ajudá-la a se sentir mais compreendida. O outro tópico, né, o outro elemento é relacionar com valores mais elevados, então, que é o que o autor faz num dos diálogos que ele tem com as pacientes ali do livro, que é conectar aquela emoção com algum valor importante para o paciente. Um outro tópico é o respeitar o momento, né? Então, às vezes o paciente está muito desregulado naquele momento, mas ele vai se regular. Ou às vezes ele estava desregulado só naquela situação que ele venceu, e na sessão ele já não está mais. Então, olha lá, quando você ouve e fala com a pessoa, comunica que respeita o fato de que neste momento é a forma como ela se sente. Gente, às vezes acabou de acontecer. Eu já peguei pacientes que tinha vivido, assim, um baita susto no dia e veio direto para a sessão. Então, naquele momento, eu preciso respeitar o momento dele. Eu não preciso querer fazer uma regulação do dia para a noite. Calma, deixa o paciente vivenciar essa emoção. Deixa essa emoção se acomodar. Então, você não vai dizer, supere isso, siga em frente. Você pode ter outras falas. Eu entendo que este momento está sendo difícil e eu estou com você aqui agora. Em outras palavras, ouvir essa pessoa é mostrar que você está ali com ela. Agora, onde ela está, é o que é real, é o que ela está vivenciando. E por último, né, o último elemento que o autor cita para nós, né, para dar essa resposta validante de forma estruturada e correta, adequada aos nossos pacientes, é refletir os limites da própria validação. Isso aqui, para você, terapeuta, é um baita cartão de enfrentamento. Tá? Um baita cartão de enfrentamento. E você, às vezes, pode psicoeducar o paciente sobre isso também, para fazer essa validação, para fazer esse acolhimento. Então, você reconhece que mesmo que você esteja se esforçando para ouvir, ter empatia, demonstrar compaixão e que se importa com o paciente, também pode perceber que isso talvez não mude nada por enquanto. Quantas vezes na sessão a gente se sente assim? Não é possível mudar nada de significativo naquele momento. Então, você entende os limites do que você está fazendo, porque nós temos um limite. Nós temos um limite. Então, você pode dizer, sei que o que eu disser pode não te ajudar agora,
pois sei que este é um momento difícil. Isso valida a pessoa porque reflete a aceitação dos sentimentos que ela está vivendo naquele momento, em vez dessa insistência de querer tentar modificar. Então, terapeutas, tenham cuidado com isso também. Nós temos limites e tem coisa que não é assim, ó, do dia para a noite. Às vezes, para fazer uma regulação emocional, vai um tempo. Eu vou dar um exemplo. Imaginem esse conjunto de emoções, de sentimentos. Perdão, confiança. O que mais? Perdão, confiança. Perdão e confiança. Perdão e confiança. Pega esses dois termos, essas duas emoções, esses dois sentimentos. O paciente veio e compartilhou um monte de coisa para você e ele busca ter esse sentimento de perdão, perdoar o outro, busca querer confiar no outro novamente. Tem como desenvolver assim, do dia para a noite? Não tem. Então, o processo terapêutico fará com que essa pessoa desenvolva isso. A pessoa tem muito medo, a pessoa tem muita vergonha. Gente, vai um tempo para fazer essa regulação. Então, nós temos limites. Aqui, gente, eu acho que eu já passei nisso aqui. Capítulo alerta, nem todas as pessoas sabem validar, a gente percebeu isso. Algumas vão piorar o sofrimento do outro, né? Então, aqui vale para nós também, né? Se você não sabe validar, você vai precisar aprender para que você não piore o sofrimento do seu paciente. E o capítulo vai nos alertar também que nós vamos precisar ensinar os nossos pacientes a expor-se menos em situações invalidantes. Então, tem um trecho lá do capítulo que vai falar só sobre isso. Então, ali eu coloquei, né? Expor-se repetidamente à invalidação vai reforçar os esquemas disfuncionais que eu tenho. Então, eu sei que todas as vezes que eu converso com a minha amiga Dona Maria, a Dona Maria me invalida. Eu tenho essa informação. Vale a pena continuar me expondo a essa invalidação? Não, não vale. Só que o nosso paciente, às vezes, ele não tem essa consciência. Quem vai dar essa consciência para ele somos nós. Lá no capítulo 2 da primeira temporada, eu ensino o modelo, como que funciona esses esquemas disfuncionais. E é um grande problema para o nosso cérebro, porque a forma como é a forma como ele vai criando, construindo padrões de emoções. E padrões de como ele lida com as emoções também. Então, parte do nosso trabalho terapêutico, é ajudar o nosso paciente a escolher melhor com quem ele compartilha a sua vida, as suas emoções, as coisas que ele pensa, os seus planos, os seus projetos, tudo. Até eu tenho uma sessão que eu ensino as minhas supervisionandas quando necessário, que é uma sessão que eu chamo da sessão de funções de pessoas, que é uma intervenção. Lau, em qual livro tem isso? Tem livro nenhum, tirei isso da minha cabeça, tá? Isso é baseada nos princípios da TCC, porque eu sempre sigo os princípios da TCC. Mas é uma intervenção psicoeducativa e enquanto ferramenta, porque eu tenho todo um conjunto de perguntas que eu faço aos meus pacientes, que é justamente para dar essa clareza ao meu paciente. Ele precisa aprender a escolher as pessoas na vida dele, na qual ele compartilha coisas. Seja lá o que for, não só as emoções. Igual eu falei, projetos, planos, sonhos, comportamentos, escolhas, pensamentos. Aqui, gente, não tem nada a ver com mitos, não, tá? De crendices, não. Eu não posso compartilhar, porque se eu compartilhar com o Caio vai colocar o olho gordo. Não tem nada disso. A gente está falando das funções das pessoas reais da nossa vida. Eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho várias amigas. Algumas amigas, eu vou utilizar a função delas de acordo com a temática que eu tenho para trabalhar em mim. Então, o Caio conhece, inclusive, o Caio, gente, para quem não sabe, o Caio é meu noivo, tá? Então, só para vocês entenderem porque eu estou usando ele de exemplo. O Caio conhece a maioria das minhas amigas e ele também entende um pouquinho da função delas na minha vida. E aí, teve uma situação que eu vivenciei uma vez aqui em casa, e aí vivenciei essa situação e eu vivenciei uma emoção muito intensa no dia, muito, muito, muito forte. E aí, o Caio olhou para mim, o Caio, coitado, precisava ir trabalhar. E aí, ele falou assim para mim, eu vou chamar uma amiga sua. Né? Tá, gente, desesperado. E aí eu fiz assim pra ele, ok. E aí ele pegou e falou o nome dessa amiga. Eu vou chamar tal pessoa. Eu falei, ok. Ele sabia que a função daquela pessoa se encaixaria exatamente naquele momento que eu estava vivendo. Enquanto muitas outras vezes eu tenho algumas coisas que eu quero discutir, quero conversar, eu tenho uma outra amiga
Inclusive, de vez em quando, eu falo para ele, ó, na hora de a gente marcar com o nosso casal, colega lá, porque eu estou precisando dar uma discutida sobre tal coisa. Então, cada pessoa tem uma função na nossa vida e cabe a nós sabermos fazer essa identificação. E aí, a gente vai levar isso para o paciente. Então, parte do trabalho terapêutico é dar esse movimento, ensinar essa consciência ao paciente, e aí para isso tem a terapia mesmo, e o desenvolvimento da autovalidação, que nós também vamos treinar o paciente nesse processo de autovalidação. Até porque nós não podemos, enquanto pessoas, ficar esperando a validação dos outros o tempo todo. Não só a validação emocional, mas a validação cognitiva, a validação comportamental. Eu preciso aprender a fazer isso por mim mesma. O livro, né, o autor brinca ali também, ele faz uma frase, na minha opinião, uma brincadeira, que ele fala, afinal, você é quem vai ser com você o tempo todo. Você está aí o tempo todo. Então, você precisa ter essa habilidade, você precisa ter essa capacidade. A Geisiane comentou aqui, ó, inclusive, tem uma aula maravilhosa no Clubinho sobre isso. Aí, eu não lembrava que tem uma aula lá no Clubinho sobre função das pessoas. Vou dar uma olhada depois, gente, tem tanta aula lá no Clubinho que eu nem lembro mais. Para quem não sabe, o Clubinho da TCC é uma plataforma, é uma comunidade minha, que os meus supervisionandos têm acesso gratuito. Eu não vendo ela, mas aqueles supervisionandos que estão comigo, aqueles ativos que estão comigo, têm acesso a essa plataforma. E lá nessa plataforma, os meus supervisionandos encontram mais de 83 aulas gratuitas, tá tudo lá, além dos materiais, né, que eu disponibilizo. E eu não lembrava mesmo que tinha uma aula lá sobre a função das pessoas. Ó, a Geis falou que é uma aula mais antiga. E aí eu coloquei aqui, né, um trechinho do livro, que é o título até que ele utiliza nesse tópico do livro é quem é bom em validá-lo? Então, ele convida o leitor, ele convida esse leitor, o paciente ali, a pensar sobre isso. Né? Quem é bom em validá-lo? Porque são essas pessoas que eu preciso ir em busca dessa validação quando necessário. Eu não preciso ficar o tempo todo buscando validação, mas eu também não preciso buscar sempre ambientes invalidantes. Então, quem é bom em validá-lo? Embora algumas pessoas possam não ser tão boas em validá-lo, outras podem ser melhores nisso. E aí, o que você pode fazer? Quem são essas pessoas? Primeiramente, dê um passo atrás e reconheça que se estiver compartilhando sentimentos, gente, sentimentos, pensamentos, planos, projetos, comportamentos, decisões, com alguém crítico e invalidando. Ai, gente, Deus me livre, você já pensou? Tá lá compartilhando um projeto super legal seu, que tá legal na sua cabeça, e aí a pessoa é crítica, é invalidante? Ai, não dá. Não dá. Então, por isso que a gente precisa aprender a fazer isso aqui e ensinar os pacientes também. Com alguém crítico e invalidante, você estará colocando a mão no fogo e se queimando. Ah lá, eu tenho a informação. Toda vez que eu falo para tal pessoa, ela critica o meu projeto. Eu não vou falar mais, vou falar com a outra. Evite compartilhar sentimentos com essa pessoa por enquanto, porque às vezes você não dá conta de lidar com isso. Em segundo lugar, pergunte a si mesmo se há alguma pessoa melhor em validar e compartilhe seus sentimentos com ela. Foi exatamente isso que o Caio fez por mim naquele dia. E no momento eu estava tão desregulada que ele pensou, vou chamar a fulana, mas eu não vou chamar a outra, eu vou chamar essa aqui, que essa aqui vai dar o que ela precisa. Então, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão racional. E aí, é claro que no momento da emoção quente, o paciente não vai dar conta de fazer isso. Por isso que nós vamos fazer isso com ele em sessão. E aí, ele vai ter uma listinha ali, gente, da função das pessoas. Eu sempre dou, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro sobre essa função das pessoas, é um tema super legal, eu não poderia fazer isso não, porque eu acho que eu já estou atrasada no conteúdo. Mas eu dou um exemplo muito legal. Hoje eu ainda tenho o Caio que faz esse tipo de serviço aqui em casa, trocar lâmpada, trocar chuveiro, arrumar um negócio que está quebrado. Mas eu morava com o meu irmão. E o meu irmão e o meu pai não sabem fazer absolutamente nada de serviço de casa nesse sentido. Nada, gente. Ah, você queimou um chuveiro. Você chama outra pessoa. Seu irmão, meu pai não vão fazer isso. A minha mãe faz, meu pai e meu irmão não. Daí, pensando nessa função, aqui hoje a gente está falando de validação, mas eu quero mostrar para vocês que essas funções determinam muitas coisas na nossa vida, porque cada pessoa tem uma função mesmo. Daí, quando eu sempre dei esse exemplo, se um chuveiro na minha casa queimar,
Quem são as pessoas que eu posso pedir socorro? Aí eu vou ter que fazer uma listinha disso. Na minha época, eu era meio preguiçosa, né? Nessa época, eu era meio... Bom, eu sou até hoje. Né? Igual eu falei, eu tenho alguém que faça isso por mim hoje. Mas eu, na época, uma pessoa que eu colocaria na minha lista para resolver esse problema seria a minha sócia, se a minha mãe não estivesse em Franca. Lau, por quê? A sua sócia troca chuveiro? Aí a Nath podia assistir essa aula. A sua sócia troca chuveiro? Não sei. Mas ela conhece quem faz. Porque eu não conhecia. Então, a função dela, às vezes, era me passar o contato de uma pessoa útil para fazer esse serviço para mim. Lau, como que isso se encaixa na vida real? É aí que está o pulo do gato. Imagina uma pessoa que não tem esse funcionamento, que não conhece essas funções das pessoas na vida dela, se sentindo frustrada toda vez ao ligar para o papai e falar, pai, meu chuveiro queimou, o senhor pode vir aqui na minha casa trocar? E o pai falando assim, eu não, mas o que fazer da minha vida? Se vira, liga para alguém. Imagina o sentimento de desamparo que isso iria ativar em mim todas as vezes que eu precisasse do meu pai para fazer algo que ele não faz. É como se eu pedisse para o cara me passar maquiagem. Olha, você consegue passar maquiagem em mim? Eu vai rir na minha cara, falar, larga de ser louco, eu troco chuveiro, mas a maquiagem não vai rolar. Daí eu vou me sentir o quê? Desamparada. Poxa, não serve para passar uma maquiagem na gente? Não, porque essa não é a função dele. É a mesma coisa para as emoções. Gente, está fazendo sentido? O que vocês acham desse papo, né? Eu, pelo menos, adoro. E aí, se tem uma aula lá no clubinho, provavelmente vou querer regravar ela em algum momento. Em segundo lugar, pergunte a si mesmo se há alguma pessoa melhor em validar e compartilhe seus sentimentos com ela. Terceiro, considere como você os compartilha e pergunte a si mesmo se há uma forma mais hábil de dividir suas emoções com as pessoas. Nós discutiremos isso no capítulo 10. Aqui, gente, esse terceiro é justamente para vocês também aprenderem a identificar no modelo cognitivo, na conceitualização do paciente, na análise funcional dele, que tipo de comportamento, como é que ele expressa essas emoções. Porque, às vezes, tem algo de errado também nessa comunicação. Então, nós vamos precisar avaliar isso para verificar, será que esse paciente não sabe fazer isso? Ou ele está fazendo de forma adequada e realmente essa pessoa que é invalidante? Então, nós vamos treinar isso com o paciente também. A forma mais assertiva dele comunicar as emoções dele. Então, ali o livro já tá dando um spoiler, né? Trabalharemos isso lá no capítulo 10. Aqui só um merchan rapidão, o conteúdo não acabou ainda, mas um merchan rapidão, que eu também quero que vocês, claro, contribuam aí com o nosso trabalho. Eu quero apresentar para vocês hoje a minha mala das metáforas. Todo terapeuta cognitivo-comportamental precisa aprender a utilizar as metáforas a seu favor. Metáforas para a intervenção, metáforas para a psicoeducação. Então, eu preparei a minha mala das metáforas. Lá dentro dessa mala, vocês irão encontrar 50 metáforas temáticas. E essas 50 metáforas temáticas, elas estão divididas em 10 temas. Depressão, ansiedade, psicoeducação das emoções, tem vários temas lá dentro. Além da mala das metáforas, com essas 50 metáforas, vocês terão acesso a 3 bônus. O primeiro bônus é o guia prático para a criação das metáforas. Então, eu faço toda uma psicoeducação ali para vocês aprenderem a criar as próprias metáforas de vocês. E depois, 2 bônus, um está conectado com o outro, mais 2 bônus, que é um checklist completo de quando utilizar essa metáfora, de qual forma utilizar essa metáfora. E aí, esse checklist eu disponibilizo no Word também, além de mandar a ferramenta bonitinha ali para vocês. Eu também disponibilizo esse checklist no Word para que você imprima e mantenha ali em suas mãos para você utilizar na prática com os seus pacientes, para você conseguir avaliar ali a necessidade do uso daquela metáfora na sessão com o paciente, ou até mesmo na preparação sessão com os seus pacientes. Então, todo esse conjunto da minha mala de metáforas custa apenas R$ 17,90. Você vai conseguir adquirir essa mala ou lá no link da minha bio no Instagram, ou aqui nesse botão, dentro do slide mesmo. Basta você clicar aí nesse botão vermelhinho escrito "Eu quero". Combinado? Então, seguindo com o nosso conteúdo, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. Inclusive, se vocês forem tendo dúvidas, já podem ir compartilhando comigo. A autovalidação é também uma estratégia necessária na vida dos nossos pacientes. É necessário na nossa vida também.
Então, é quando quando aquela pessoa ela não está disponível, porque nem sempre aquela amiga estará disponível para mim, nem sempre o meu marido estará disponível para mim naquela função, naquele momento, naquele contexto. Então, eu preciso aprender a me validar. Eu preciso aprender essa estratégia, porque, afinal de contas, eu sou a pessoa que mais me conheço. Então, eu preciso saber fazer esse movimento. Então, a autovalidação não é isolamento, não é para você abandonar todo mundo. Afinal, cada pessoa tem a sua função. Mas essa autovalidação é um cuidado interno. É quando, às vezes, você não recebe aquele elogio que você queria receber. Quando você não tem ninguém naquele momento para compartilhar aquela emoção. Quando você, naquele momento, não tem com quem compartilhar os seus projetos. Aquela pessoa, às vezes, está ocupada, não vai rolar, vai demorar, você vai demorar a ver ela para contar determinado problema. Então, a autovalidação é uma estratégia, e é uma estratégia funcional que as pessoas precisam aprender em terapia. Quais são os elementos dessa autovalidação, né? O autor cita para nós, né, ele tem um texto em cima de cada um desses, que é como você pode fazer esse movimento de autovalidação. Então, o recompense a si mesmo, expanda os seus sentimentos, dos quais você tem consciência, né? Dos quais tem consciência, né? Aqui eu até coloquei uma observação. Isso aqui nada mais é do que RPD, que é o registro dos pensamentos e dos sentimentos, dê nome aos sentimentos. Isso que faz parte do trabalho terapêutico. Pacientes bem introduzidos na terapia, com bons terapeutas, eles sabem nomear as suas emoções, nomear os seus sentimentos. Um outro elemento é o entenda que algumas vezes é difícil ser você. E às vezes é mesmo. Às vezes é mesmo. Reconheça que todos têm problemas. De novo, cuidado com a invalidação. Você não vai invalidar o paciente só dizendo isso. Tem um contexto, tem uma forma de dizer, tem um formato de dizer isso. Reconheça a compaixão universal. Eu vou discorrer sobre cada uma delas de forma mais breve possível, tá? Então, paciência, a gente está acabando. Lembrando que a previsão de encerramento nossa é sempre às 9 horas da noite. Para quem já me conhece, sabe que a gente acaba passando uns 10 minutinhos, porque eu gosto de dar o conteúdo inteiro, tá? Então, frases possíveis de autovalidação. Isso aqui, gente, são frases que, por favor, não deem essas frases prontas para os pacientes, tá? Construam, façam descoberta guiada, faça psicoeducação e tente estimular o paciente a desenvolver essas frases, para que você possa criar cartões de enfrentamento, para que ele lide com essa emoção, com essa autovalidação, através das frases dele, que ele criou. Aqui eu trouxe como exemplo. Inclusive, tem várias no livro. Eu reconheço a importância dos meus sentimentos. Nesse momento, eu reconheço que eu estou sendo bom em tal coisa. Eu mereço me sentir útil quando eu realizo tal função, tal comportamento, tal projeto. Eu posso sentir os meus sentimentos, afinal, eles são importantes para mim. Os meus sentimentos são reais para mim, mesmo que as pessoas não entendam. Muitas pessoas sentem-se assim. Isso faz parte e eu sou capaz de lidar com isso. Boas frases. E aí, aqui, o livro também normaliza para nós esse sofrimento humano. Isso é essencial em todo o processo terapêutico, principalmente de pacientes que têm aquela distorção cognitiva da catastrofização ou até mesmo da intolerância ao sofrimento, de catastrofizar aquele problema que ele está vendo como se ele fosse a única pessoa, ou eu sou o único ser humano que vive isso. Então, normalizar o sofrimento humano, né? A vida não é lá essas coisas, eu sempre brinco isso. Tem sofrimento, tem dor nela, né? A gente viu isso no começo do nosso encontro, o bebê já nasce chorando. Então, o capítulo, ele vai combater diretamente as idealizações sociais. Sabe essas coisas que o pessoal prega, né? Porque tem que ser grato o tempo todo, porque a vida ela é bela. Não, às vezes não é. Às vezes realmente não é. É normal sofrer, enquanto ser humano o sofrimento faz parte da vida. O capítulo combate também as comparações irreais, até ele cita as redes sociais. Essas comparações irreais, a gente segue um monte de gente e a gente acredita que esse monte de gente é todo mundo feliz. A gente desconsidera a própria realidade, a realidade da vida humana. Todo mundo sofre. Todo mundo tem problema para resolver. Todo mundo está enfrentando um problema nesse momento.
Eu tenho certeza que vocês estão aí com a cabecinha assim, realmente, eu tô. Eu tô vivendo um problema, a minha melhor amiga tá vivendo um problema. Todas as pessoas enfrentam sofrimentos variados em sua vida. E que se divergem no espectro entre o que é grave e o que é mais leve. Então, os pontos fundamentais, né, sobre esse sofrimento humano, essa normalização. Todo mundo sofre, todo mundo tem conflito. As emoções difíceis, elas são universais. As redes sociais, elas distorcem a realidade. Igual eu falei, às vezes a gente segue um monte de gente, tá todo mundo casando, tendo filho, sendo feliz, ganhando muito dinheiro. Não é bem assim. Aquilo ali, a rede social é um retalho. E aí, comparar a minha realidade com isso é disfuncional. Aqui eu trouxe o trechinho, né? Por vezes ajuda normalizar o que parece anormal para nós. Às vezes o paciente ele tem uma crença tão distorcida sobre o sofrimento que o sofrimento parece ser algo anormal. E nós vamos normalizar isso com ele. Como, Lau? Com validação, com descoberta guiada, com uma psicoeducação bem estruturada sobre isso. Igual eu falei, muito cuidado ao trazer esse conteúdo para o paciente. Então, se nos dermos conta de que o sofrimento, a decepção, a tristeza fazem parte de estarmos plenamente vivos, então podemos nos incluir como parte da raça humana, né? A raça humana sofre. Aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, do universo. Podemos olhar à nossa volta e ver que estamos todos no mesmo barco, todos lutando para fazer as coisas funcionarem, todos enfrentando algumas decepções, todos percebendo que as pessoas vão nos decepcionar em algum momento das nossas vidas, todos sabendo que somos humanos com capacidade para o amor, para a alegria, para a compaixão e até mesmo êxtase, mas também nós somos capazes, né, estar plenamente vivo é estar submetido a tudo isso, de nos sentirmos também tristes, indefesos, ansiosos e solitários. Aí eu trouxe, gente, mais alguns elementos, tá? Igual eu falei, a gente já tá acabando. A compaixão universal como regulador emocional. Só que nós vamos fazer um trabalho para mostrar para o paciente, também através da descoberta guiada, que nós podemos fortalecer a visão dele dessa compaixão universal e da normalização desse sofrimento humano de forma universal, que é uma estratégia de regulação emocional. Até eu já coloquei ali um spoiler para vocês, né, para quem ainda não participou, mas lá na primeira temporada, o capítulo 7, né, do livro de regulação emocional em psicoterapia, que está gratuito aqui no YouTube, tem uma aula só sobre isso, um encontro só sobre mente compassiva. Legal se você unir essas coisas. O autor ele introduz essa compaixão como prática diária da nossa vida. Então, observar as gentilezas da vida, a gentileza das pessoas, observar a vida dos outros. Eu coloquei um trecho aqui para vocês entenderem exatamente o que é isso. Reconhecer a humanidade compartilhada. Hoje eu tô com uma dor, hoje eu tô com um sofrimento, mas e aquela outra pessoa lá que tá passeando com um cachorro? A gente compartilha de algum sofrimento. Direcionar cuidado a si e aos outros. E eu vou explicar até o porquê disso. A compaixão, ela regula as emoções, ela diminui o isolamento, ela gera uma sensação de coletividade, de parceria, de sensação de pertencimento, e ela reativa o vínculo humano. Se eu consigo treinar na minha mente, na mente do meu paciente, todos esses elementos do slide, com certeza absoluta ele terá suas emoções mais reguladas. Ele com certeza irá tolerar mais as suas emoções desagradáveis, tolerar o seu sofrimento, entender que pessoas sofrem. Então, aqui eu trouxe, né, esse trechinho, porque eu achei bem bonito, que é onde o autor explica para nós até um exercício sobre gentileza. Fazer com que o cérebro do paciente reconheça os tipos de gentileza que existe no mundo. Então, por que isso é importante? Parece meio autoajuda, não é? Nós estamos falando de um cérebro humano em treinamento. Aí a gente pega um cérebro todo bugado, todo disfuncional, e agora nós temos uma missão, que é transformar, que é treinar esse cérebro num cérebro mais adaptativo, saudável, mais positivo. É um cérebro que vê coisas boas acontecerem, porque o tempo todo está com o filtro negativo ligado. Então, aqui esse exercício é nessa ativação de ensinar o cérebro do paciente a ver coisas interessantes, a ver coisas boas acontecendo no mundo, acontecendo na vida das pessoas,
vendo coisas boas acontecer na sua. É um treinamento. A gente alimenta, né, o cérebro o tempo todo. Então, vamos ensinar os nossos pacientes a alimentar esse cérebro com a compaixão. Isso automaticamente fará com que esse paciente se sinta com mais compassividade em relação a si mesmo, a famosa autocompaixão. Então, aqui o trechinho. A primeira coisa que eu observo é alguém com um carrinho de bebê. Noto a bondade amorosa da mãe ou da babá. E penso, ela está cuidando do bebê. Ela dá amor todos os dias. Noto o amor e eu sinto em meu coração. Ela está vivenciando uma emoção, mesmo que essa emoção não seja dela. Ela está falando do amor de uma outra pessoa, pelo filho de outra pessoa. Mas ela sente isso no coração dela. Afinal, o nosso cérebro não fica fazendo essa diferenciação. É por isso que a gente faz esse treinamento. Sinto o amor deles um pelo outro. Então, percebo o entregador em sua bicicleta no trânsito pesado. Provavelmente ele é pobre, recém começou a trabalhar, e essa foi a única ocupação que ele conseguiu. Ele anda em sua bicicleta em uma situação perigosa para poder pagar as suas contas. Sinto compaixão por ele. Desejo-lhe o bem. Espero que fique em segurança. Sei que a vida dele pode ser difícil e em meu coração desejo-lhe felicidade, segurança, que a vida seja melhor para ele. E meu coração sente isso crescendo e estou mais vivo neste momento. Eu estou fora de mim mesmo. Então agora ele joga esse olhar para o universo. E de novo, não é algo místico, não é algo fantasioso. Ele está olhando realmente para a vida acontecendo. Ele está vendo as coisas acontecerem. Só que agora com um olhar mais compassivo. E aí aqui, que é onde ele faz, né, esse treinamento com o paciente, ele passa o exercício, tem um exercício no livro, tá? Tá lá na página, bem no finalzinho do capítulo. Então, essa pacientinha aqui, ela vê, né, uma senhora atravessando a rua e ela percebe que, acho que tá à noite, ela percebe que a senhora tá com um pouco de medo. E ela se aproxima dela e diz, posso atravessar a rua com a senhora? Ela me agradeceu e fomos juntos até a esquina do lado oposto. Apresentamos-nos e ela disse, obrigada, Bob, por me ajudar. Você é muito gentil. E eu disse espontaneamente, pois realmente me senti assim. Não, obrigado à senhora por me deixar ajudá-la. Realmente isso me fez muito bem. Então, este é um exercício para você fazer todos os dias na próxima semana. Olha, um exercício para a gente passar para o paciente. Dentro de um contexto, dentro de uma conceitualização, dentro de um objetivo terapêutico. Quero que você anote os exemplos de gentileza que encontrar. Pode ser alguém empurrando um bebê em um carrinho, alguém segurando a porta para outra pessoa, alguém perguntando a outra pessoa como ela está, ou alguém levando o seu cachorro para passear. Todos estes exemplos de gentileza. Quando você vir a gentileza, reconheça. Imagine como é oferecê-la e recebê-la. Como você se sente ao ver essa gentileza? E aí ele disponibiliza o quadro ali para a gente utilizar realmente com os nossos pacientes. Olha o baita treinamento que esse terapeuta está fazendo com essa paciente. Igual eu falei, a gente vai reduzir ali o filtro mental, a gente vai reduzir o negativismo, a gente vai reduzir, inclusive, aquela distorção cognitiva mais vitimista, as coisas só acontecem comigo, eu sou muito triste, eu vivo de forma muito triste. Então, a gente vai começar agora a mostrar para o paciente outras possibilidades, inclusive possibilidades muito agradáveis. E aí, para resumir, para fechar, eu trouxe aqui o nosso encerramento, né, que é o encerramento do próprio livro. Quais foram os pontos principais que nós aprendemos aqui hoje, que nós precisamos fortalecer? Chorar faz parte da existência humana. Aliás, vivenciar qualquer emoção faz parte da existência humana. Podemos nos sentir confortados pelos outros quando estamos sofrendo, desde que a gente saiba quem é esse outro. A validação nos ajuda a perceber que os outros se importam e que não estamos sozinhos. E aí o paciente ele pode te ter enquanto agente validador dele, né? Validador desse paciente. Você pode validar a si mesmo, que é uma descoberta. Às vezes o paciente não sabe disso, ele não sabe que isso é possível. Procure exemplos de compaixão à sua volta, no presente e no passado. Também nós vamos ativar a esperança do paciente através desse olhar. Direcione a compaixão a si mesmo. Afinal, né, eu não vou receber a compaixão o tempo todo, a validação o tempo todo das pessoas. Perceba que cada sentimento que você tem é compartilhado por toda a raça humana. Isso normaliza o meu sofrimento.
Note os atos de gentileza nos outros, né? Porque eu preciso tirar um pouco desse olhar negativo em cima de mim também e olhar para fora. E direcione essa compaixão e essa gentileza a si mesmo e também aos outros, né? Igual a gente falou, é treinar o cérebro desse paciente a reconhecer, a ver, a vivenciar coisas diferentes daquilo que ele padronizou, daquilo que ele está acostumado, daquilo que ele treinou o cérebro dele de forma extremamente desadaptativa a vivenciar, a enxergar as coisas. E para finalizar, eu convido vocês a aprender mais sobre validação. Lá no nosso capítulo 3 da primeira temporada, gratuitamente lá no YouTube, vocês irão encontrar, basta clicar aqui, tá? Nos slides, quando vocês receberem esses slides lá na descrição da nossa gravação, vocês conseguem, pelo slide mesmo, acessar essa aula 3 da nossa primeira temporada, que é desse livro aqui. Igual eu falei, esse livro é muito mais técnico, então também tem muita coisa boa lá. E aí o capítulo 3 é exatamente sobre validação. Encerro convidando vocês para o nosso próximo encontro ao vivo. Será já semana que vem, na quarta-feira, às 7h30 da noite, dia 27. O capítulo é mais curto do que esse de hoje, né? O de hoje tinha 16 páginas, esse próximo capítulo tem 13 páginas. Estudem, parem de preguiça, venham para o nosso encontro preparados, estudados. Iremos estudar o tema pensando sobre as emoções. Então, vamos falar um pouquinho sobre pensamento. E fiquem de olho lá no meu Instagram. É lá no Instagram que eu vou divulgar a solicitação gratuita do encontro ao vivo. Então, se você quiser participar dos nossos encontros ao vivo, estejam comigo lá nos meus stories, segunda, terça ou quarta. Combinado? Fechou? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e eu vejo vocês na continuidade dos nossos estudos desse lindão aqui, ó. A gente se vê em breve, combinado? Beijo e até a próxima.